Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus seja louvado, Deus seja bendito, o nome do Senhor seja glorificado nessa noite. Nós vamos estar abrindo a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, dos versículos 6 até o versículo 11, estaremos pregando a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Deus eterno, no nome de teu Filho Jesus Cristo, é que nós estamos aqui para expor a tua palavra e confiando na graça do Senhor, na misericórdia do Senhor, nos submetemos ao teu senhorio, à tua vontade, e pedimos que teu Espírito nos conduza, que o teu Espírito flua nesse lugar, manifeste a sua graça. Possa Deus, tu falar ao coração de cada um dos meus irmãos. Possa Deus, tu falar ao coração daquele que está pela internet nos ouvindo. Possa Deus usar a nossa palavra para a edificação da tua igreja, para o louvor do teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Que todo o povo diga amém. Amém. Leamos a palavra do Senhor de forma alternada. O texto que diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. O que controla a sua fé? O que controla a sua fé? O amor ou o medo? O que controla a sua fé? É o amor que o apóstolo Paulo diz no versículo 5: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou o que controla a sua fé em Deus é o medo de Deus, o medo do inferno, o medo da imagem que se criou de Deus, de um Deus vingativo, de um Deus mau. Para muita gente, a vida cristã é como uma escada, você tem que subir degrau por degrau até chegar no final. Depende do seu esforço, depende da sua dedicação, depende da forma que você reverencia ou dedica-se a alguns ritos que você construiu, que na sua cabeça levam você a conhecer a Deus e faz de você alguém merecedor da graça de Deus. Gente, vamos admitir, muitas das pessoas que nós conhecemos e que professam a sua fé em Deus, se descobrissem de amanhã para depois que o inferno não existe, por algum motivo tivesse uma perspectiva de que houve algum equívoco da parte de algum pregador e criou-se uma ideia que fosse equivocada sobre a punição eterna, muitos de nós nunca mais pisaríamos numa igreja, nunca mais estaríamos buscando o Senhor, porque a construção de alguns sobre Deus é baseada no medo das punições eternas, no medo de sermos banidos, no medo de que Deus se vingue das maldições. Quantas pessoas são controladas pelo medo? Olha, eu falei isso, mas será que isso vai acontecer comigo? O pastor falou uma palavra, eu acordo de madrugada, escuto um pregador, seja lá quem for,
Muitas pessoas às vezes falam na televisão e não tem autoridade nenhuma para falar em nome de Deus. Eu não falo disso, não faço disso uma regra, mas há essas realidades acontecendo, e você escuta uma palavra e você fica com medo, e você é controlado pelo medo, e você tem medo, e por isso que você vem à igreja. Sabe por que muitos líderes religiosos estão prosperando e têm as suas igrejas absolutamente abarrotadas de gente? Porque são pessoas que têm medo e são chantageadas pelo medo, e são nutridas de culpa, de mais culpa, de mais culpa, para sentir mais necessidade de buscar a Deus, e para, tendo medo de Deus, encontrar-se nesse lugar de adoração não baseado na fé, mas baseado no medo. A boa nova é que nós sabemos que não é o medo que nos controla. Não deve ser o medo que nos controla. Não deve ser, porque o Evangelho não fala de medo. O Evangelho não fala do homem, do que o homem pode fazer. Não estamos aqui insistindo ao pregar a epístola de Paulo aos Romanos num tipo de graça barata, de graça que nós oferecemos, de que não é preciso fazer nada. Não estamos propondo uma fé em que você não tem nenhum tipo de sinergia, de trabalho, de esforço, porque uma coisa é trabalho, uma coisa é esforço, e a outra coisa é mérito. Nós trabalhamos, nos esforçamos e buscamos crescer. Pela graça de Deus, desejamos crescer, desejamos aprofundar no conhecimento de Deus e da sua palavra. Isso é esforço, isso é trabalho, isso é dedicação, isso é entrega, isso é devoção, e isso o Senhor espera de nós, amém? Agora, Deus não espera de nós que nós venhamos a pensar ou a compreender que o nosso valor intrínseco, por aquilo que somos, por quem somos, por aquilo que nós consideramos termos o caráter, termos o desempenho adequado, que isso é uma moeda de barganha entre nós e Deus. E é sobre isso que Paulo está falando com a gente hoje. Observe o texto que diz no versículo 6 o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então a primeira sentença é: Deus diz a Israel: eu escolhi esse povo não porque eram os maiores na terra, não porque eram os mais dedicados e diligentes, não porque eram os melhores da terra. Eu escolhi os menores, eu escolhi os mais fracos, eu os escolhi não baseado naquilo que eles podem me dar em troca. Eu escolhi baseado livremente na minha vontade, na minha graça, no meu favor. E é o mesmo que Ele faz conosco através de Cristo. O texto diz: porque Cristo morreu por nós fracos. Ele não morreu por nós fortes. Nós não somos fortes. Nós não somos fortes. O apóstolo Paulo, de forma brilhante, constrói um paradoxo. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz: olha, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque ele aqui está dizendo o seguinte: Deus se agrada dos fracos, mas não dos fracos no sentido de que eu agora permanecerei no estado em que estou, de fraqueza, de debilidade, de preguiça, de procrastinação, e vou viver a minha vida espiritual me arrastando, vivendo uma vida inútil, medíocre, porque Deus se agrada do fraco, então eu permanecerei fraco como sou. Não trata-se disso, mas trata-se do nosso início na fé. Quando Deus olhou para você, antes de você recebê-lo, quando Deus escolheu-nos como povo seu, quando Ele olha para nós, Ele não nos aceita, nos salva, pelo fato de que tenhamos em nós intrinsecamente algo de valor
que mereça da parte dele algum tipo de ação. Não. Nós sozinhos, sem Deus, nós somos absolutamente fracos, impotentes, incapazes, finitos, limitados. E o que Deus faz é transformar esse barro, transformar a nossa realidade numa realidade de filhos e de homens e mulheres que estão de graça em graça, de glória em glória, sendo aperfeiçoados até a vinda de Cristo. Amém? Então nós não estamos numa realidade a pensar ou olhar o texto. Olha, o pastor tem falado que é na fraqueza, que é no pecado, que é em tudo isto que Deus me salva. Deus te salva, mas Ele te leva a crescer, a aperfeiçoar-se, a transformar-se. O texto de Efésios capítulo 4, dos versículos 7 em diante, o apóstolo Paulo fala sobre o crescimento dos servos de Deus, e ele termina dizendo que o Senhor nos aperfeiçoa, e todo o processo da nossa vida espiritual é de aperfeiçoamento, é de nos tornarmos dia a dia semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Ele está fazendo algo em nós, Ele está movendo algo em nós, não por causa da nossa força, não por causa do nosso poder, mas mesmo fracos, Ele olha para os fracos e Ele faz dos fracos fortes, porque a graça de Deus, porque a graça de Deus é que nos fortalece. O que torna-nos forte é a graça de Deus. O que torna-nos forte é a graça de Deus. Existe um termo teológico que eu vou falar para você, mas eu vou explicar. Porque pastores, quando começam a falar de uma forma teológica, às vezes falam e as pessoas não compreendem. Mas eu quero falar para você compreender. Na teologia nós temos um termo teológico que nós chamamos o conselho eterno de Deus. O conselho eterno de Deus é a ideia que os teólogos, desde a patrística até o século XVI, ao lerem os textos das Escrituras e ao interpretar esses textos, falam do início, do momento inicial em que Deus olha para a humanidade e resolve na nossa fraqueza. Porque o texto diz o quê? Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, quando nós ainda éramos fracos, o conselho eterno de Deus, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na sua harmonia absoluta, total, plena, no conselho de Deus, na mente de Deus, nos decretos de Deus, naquilo que Paulo fala aos Efésios capítulo 1, que Deus nos elegeu, nos predestinou antes da fundação do mundo. Então houve um momento antes que o mundo existisse, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo pensaram. Imagine eles sentados e pensando, discutindo o que nós vamos fazer com a humanidade, porque eu criei a humanidade para a minha glória e para o meu louvor. Eu não criei a humanidade porque tenho algum tipo de carência ou necessidade de ter a humanidade para me completar. Deus não precisa da humanidade para completar-se, para ser feliz. Deus é feliz essencialmente em si mesmo. A própria felicidade de Deus está na sua existência. Deus existe desde sempre. Não há um início para Deus. Deus não é como a criação ou como as criaturas que passam a existir num determinado período de tempo. Não, Deus existe sempre. Deus é sempre autoexistente. Ele é o motor que faz com que as coisas entrem em movimento, mas Ele mesmo não precisa ser movimentado por nada. Ele é a causa de todas as coisas, mas Ele mesmo não tem causa alguma. Então Deus, ao olhar para a humanidade e para o seu projeto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trataram, fizeram um pacto, fizeram uma aliança de salvar a humanidade, de criar a humanidade. Pense bem, o primeiro ato de Deus é criar a humanidade. Permitir que o homem caia ou que o homem permaneça fiel. Deus criou a humanidade e permite que o homem caia ou permaneça fiel. Qual foi a escolha do homem? O pecado. Deus foi pego de surpresa? Não. Mas para que o homem fosse absolutamente livre e pudesse escolher e dar conta de seus atos, ele precisava
na sua aliança que ele fez com o primeiro homem, estabelecer que o homem livremente, o único homem que livremente teve a capacidade de escolher entre o bem e o mal, o cabeça da humanidade, o filho, o primeiro filho e o primeiro homem criado, Adão. Então ele escolhe o mal. Deus olha, e neste momento é que ele olha para a humanidade. Ele criou, ele permitiu a queda, ele olha a escolha do homem e ele vê a humanidade inteira caída. Imagina Deus sendo Deus, imagina a humanidade inteira caída, o ser humano inteiro perdido, sem nenhuma possibilidade de salvação para o homem. Vê o homem fraco, vê o homem pecador, vê o homem miserável, vê o homem incapaz de voltar-se para Deus. Esta é a sua realidade e esta é a minha, ainda hoje sem Cristo. Sem Cristo nós estamos mortos espiritualmente. Sem Cristo você não sai da sua casa para vir na igreja, ainda que seja por mera religiosidade. Você sem Deus, você está perdido. Sem Deus você é absolutamente um verme rastejante. Sem Deus você vai permanecer para todo sempre no inferno, queimando e vivendo o sofrimento eterno. Sem Deus nós éramos fracos. Sem Deus nós éramos fracos. E o que o Conselho Eterno de Deus resolveu? Deus resolveu, não baseado em nada, que a humanidade inteira. Pense comigo, se Deus olha para a humanidade inteira e essa humanidade inteira está perdida, o que move a Deus salvar a humanidade? O que move Deus ir ao seu encontro? O que move Deus agir e ir em sua direção? O que move Deus ir a você? O que faz Deus desejar você? Se você e eu éramos parte de uma humanidade inteira, de uma massa de caídos, de pecadores impenitentes, se nós nada fazíamos, nada éramos para fazer absolutamente nada em relação a Deus, o que Deus está dizendo, o texto de Paulo está dizendo para nós é o seguinte: Cristo, quando nós ainda éramos, quando nós estávamos caídos, fracos, o que Ele fez, diz o texto diz claramente para nós o seguinte: quando nós éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Os ímpios somos nós. E diz mais o texto, versículo 7: dificilmente alguém morreria por um justo. É uma evidência da experiência. Paulo está constatando o seguinte: dificilmente alguém morreria por um justo. Você pode argumentar e dizer: uma mãe é capaz de morrer pelo seu filho. Sim, eu acredito. Eu sou capaz de morrer pelo meu filho. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas é possível que haja uma exceção. É possível que alguém morra por alguém que ama muito. Uma das coisas que eu, ao estudar, ao ler, eu não dirijo, mas a constatação e a experiência diz que quando há um acidente, normalmente, quem está mais sujeito a morrer nesse acidente de carro ou de qualquer outro veículo é quem está no carona. Porque o instinto básico de qualquer pessoa, mesmo estando do lado da pessoa que você mais ama, é proteger a si mesmo. Então, normalmente, num acidente, quando alguém está dirigindo, quem morre num acidente grave, que seja fatal, é quem está do lado, seja quem for. Porque o instinto básico do ser humano é autoproteção. Ninguém em sã consciência está disposto a morrer por outro. A natureza humana foge da morte. Quando nós não desejamos a morte, quando nós sofremos com a ideia da morte, quando nós vemos as pessoas a quem nós amamos morrer, isso nos dói, é natural.
É natural, porque nós somos criados para a vida. Deus é o Deus da vida. Deus não é o Deus da morte. O que fez com que a morte existisse foi o fato de que o pecado entrou para destruir a vida. O pecado entrou para destruir a vida. Deus é a vida. O diabo e o pecado representam, e não apenas representam, mas são a manifestação plena da morte. Da morte! Mas o texto diz que nós poderíamos morrer por um justo. Agora, o que Paulo diz, e continua dizendo no versículo, é que o que aconteceu com Jesus, ao olhar para a humanidade inteira caída, não é que ele viu nessa humanidade inteira caída homens justos. Deus, ao olhar para a humanidade, todos nós, absolutamente filhos de Adão, filhos da ira, pecadores, nós que desejamos o mal dos outros, apesar de não contarmos nem admitirmos, nós que temos inveja do outro, apesar de não admitirmos isso, nós que pensamos em nós primeiro, nós que desejamos o lugar de honra, ninguém deseja ser humilhado. Não vem com essa história de estou esperando o meu dia de ser exaltado, estou aqui suportando a minha humilhação. Ninguém quer ser humilhado porcaria nenhuma. Nós queremos é ser honrados, nós queremos é ser reconhecidos, nós queremos é que as pessoas lembrem de nós e pensem em nós como pessoas que são melhores. Nós até criamos uma história para parecer que nós somos melhores do que nós deveríamos. Nós gastamos, inclusive, bastante para produzir um personagem de quem nós somos. Eu falo disso não de forma generalizada. Pode ser que exista uma Madre Teresa aqui em nossa igreja, pode ser que exista um monge aqui que não pense dessa forma, que não age desse jeito, mas a maioria de nós deseja lugar de honra. Mas o que o texto está dizendo para a gente é que Deus olhou para cada um de nós, conhecendo a nossa natureza, conhecendo a profundeza de quem nós somos, conhecendo a nossa realidade mais profunda de quem nós somos. E o que fez Deus enviar o seu Filho não foi o nosso valor próprio. A nossa justiça não é nossa, a nossa justiça é de Cristo. Repita comigo: a nossa justiça não é nossa, a nossa justiça é de Cristo. A nossa justiça não é nossa. Repita comigo: a nossa justiça não é nossa, a nossa justiça é de Cristo. É por isso que o texto está dizendo: pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer, poderia ser pelo bom, mas ao olhar a humanidade inteira, Deus não viu bons. É por isso que o versículo 8 diz: mas Deus, presta atenção, olha para mim, esse é o cerne do Evangelho, isso é o que precisa sustentar a nossa fé. A nossa fé não pode ser sustentada pelo medo, a nossa fé não pode ser sustentada pela culpa, a nossa fé não pode ser sustentada pelas ameaças, a nossa fé não pode ser mantida através de chantagens, a nossa fé não pode ser mantida por aparência, porque o centro do Evangelho não é o medo, o centro do Evangelho é o amor de Deus. Versículo 8 diz: mas Deus, o Pai, prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. E o checkmate do texto é: sendo Deus amou-nos com um amor profundo. Deus prova esse amor conosco no fato de que Ele entrega o seu único Filho, o Filho perfeito, o Filho unigênito, para morrer por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Se Ele morresse por mim, porque eu me elevei numa posição alta de moralidade, se Jesus veio morrer por mim, porque eu sou o devoto mais dedicado de Nossa Senhora, se Jesus veio morrer por mim, porque eu sou o presbiteriano mais dedicado em conhecer a doutrina,
Se Jesus veio morrer por mim, porque eu sou assembleiano que fala em todas as línguas possíveis, ou porque tenho sonhos e visões, e me dedico e me entrego a isso. Se Jesus veio morrer por mim, porque eu estou vindo à igreja, mesmo quando o Flamengo está ganhando, jogando, não sei se está ganhando, se está perdendo, porque eu sei que muitos dos membros que não vieram hoje estão vendo o jogo do Flamengo, e podia queimar essa televisão, podia queimar a televisão de todos os crentes que estão em casa agora e não vieram para a igreja porque estão vendo o jogo do Flamengo. Mas Deus é bom e não vai me escutar. Porque se fosse na mentalidade da recompensa e do valor próprio, se fosse na mentalidade da maldição e da imprecações, pode ser que tenha algum membro em casa agora, minha televisão não. Mas a Bíblia diz que mas Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Mas Deus prova o seu amor por nós no fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus morreu por nós, não porque eu era um crente dedicado, não porque eu iria me tornar alguém que aceitaria a graça de Deus, não é por previsão, não é por preveniência. Deus não sabia e por isso me deu graça para então receber e para então aceitar. Não, Ele sabia sim que eu sozinho, sem Ele, nunca iria sair da minha posição de miséria, nunca iria me levantar, jamais, jamais. Mas o que Deus fez é que Ele prova o seu amor pelo fato de Cristo morrer por nós, ainda pecadores, quando você estava na porta do bar, quando iam te buscar e você caía, quando você vivia na prostituição, quando você era um religioso fanático, duro de coração, quando você era ninguém, quando você não olhava para Deus, quando você ia servir aos ídolos, quando você não pensava nem sequer em ser um cristão, quando você olhava para a sua vida e não via perspectiva nenhuma, quando você estava fumando maconha, quando você usava drogas, quando você era um miserável, quando você não tinha reação alguma de conhecer a Deus, quando você violento com a sua esposa era, quando você estava no limite da sua vida, o que a Bíblia diz é que mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Nessa hora, quem você era, quem você foi, a vida que você levou, Ele olhou para você, Ele olhou para mim e disse: é meu, é meu. Porque se Ele olhasse para as nossas virtudes, nós não precisaríamos de Salvador, nós seríamos nossos próprios. Então louvado seja Deus, porque Ele nos salvou por graça e misericórdia. Diga glórias a Deus, diga glórias a Deus, porque o contrário disso é glórias ao homem, e glórias à capacidade do homem de permanecer fiel, é glória a si mesmo, porque fez campanha, porque fez vigílias, porque subiu um monte. Tudo isso pode ser feito para você fortalecer a sua fé, mas não para você comprar aquilo que você recebe de graça. Deus nos amou e Ele se entregou. Você e eu, nós éramos pecadores. Então o que Paulo está dizendo para nós é o seguinte: no máximo amor, Deus nos amou, na máxima indignidade. Máximo amor, na máxima indignidade. Veja que o texto diz: mas Deus prova o seu amor, e o amor de Deus é o máximo. Quando nós éramos pecadores, o máximo de pecado, de miséria, de fracasso, Deus não vai deixar de nos amar. Sabe uma coisa a respeito de Deus?
Sabe uma coisa a respeito de Deus? Deus tem uma palavra só. Você concorda comigo? Você concorda que Deus tem uma palavra só? Levanta a mão. Quem concorda que Deus tem uma palavra só? Que bom que você concorda assim. Ele tem uma palavra só. Então, quando Ele resolve tirar você da posição em que você estava, mesmo você sendo quem você era, quando Ele começa essa obra na sua vida e na minha vida, Deus começa e Ele faz um pacto comigo e com você, porque o povo da aliança é o povo que pertence a Cristo. O povo da aliança é o povo que pertence ao Senhor. Está acontecendo guerra no mundo. O povo de Deus está sendo bombardeado. Não, o povo de Deus somos nós, a igreja de Cristo. Israel é uma nação como tantas outras. Lá em Israel há eleitos de Deus, como há na China, como há no Irã, como há nos Estados Unidos, como há em todos os países do mundo, porque a eleição de Deus passa por Cristo. A eleição no Novo Testamento não é pertencer à família de Abraão. Nós falamos exaustivamente que não é a circuncisão. Eu falei, domingo após domingo. Mas graças a Deus, porque domingo passado eu falei menos e as pessoas reclamaram. O pastor falou menos. Recebi mensagens. Pastor, o senhor pregou? Falou tão pouquinho. Recebi mensagens reclamando que eu falei pouco. Eu vou falar bastante hoje. Não trata-se da etnia. Ser o povo de Deus está relacionado a estar em Cristo, estar em Cristo. Eu estou em Cristo, você está em Cristo, estamos em Cristo. Só isso, mais nada, está em Cristo. Não precisa circuncisão, não precisa batismo, não precisa ser membro da igreja, não precisa de nada. Tudo isso pode e deve ser feito para que você fortaleça a sua fé, mas não é isso que salva você. Quem salva você e quem põe você em comunhão com Deus, dá acesso a Deus e faz de você quem você é e muda a sua vida, só Cristo. Só Cristo. Não tem Maria, não tem pastor, não tem apóstolo, não tem ninguém, só Cristo. Então, o que Cristo faz, uma vez feito, e você concordou comigo que Deus tem palavra, se Ele muda o seu coração, se há uma regeneração, se você foi reconciliado. Como é que você, quando se reconcilia com a sua esposa, você reconhece que ela está certa, é claro. Se for um homem inteligente, se reconcilia com a sua esposa, reconhece que ela está certa, e vocês voltam a se relacionar. Só que você falha porque você é um ser humano, e você quebra a sua palavra, e você comete erros. Mas Deus não comete erros. Então, quando Deus se reconcilia com você, e essa reconciliação é verdadeira, e Ele selou um pacto, uma aliança com você, Ele vai voltar atrás na reconciliação. Ele vai voltar atrás naquilo que Ele prometeu. Ele vai deixar você pelo meio do caminho. Ele vai quebrar a aliança com você. Ele vai te mandar embora para a casa da sua mãe. Não. Deus vai cumprir a sua palavra. E Deus falou que Ele fez uma aliança com você. E você pode confiar nessa aliança. E você pode viver essa aliança. Porque se você não vive de acordo com essa aliança, é porque você não está nela. Porque aquele que está nela, no momento em que a graça entra na sua vida, a graça muda quem você é. Não pense que a graça é barata, porque a graça, quando entra dentro da gente, muda quem nós.
A graça muda quem nós. Então para de ser um crente que não vive a mudança, que continua vivendo uma vida que é uma vida contrária à palavra de Deus. A lei não nos salva, mas a lei nos mostra o caminho que todo o que está em aliança com Deus deve percorrer. Nós não matamos, nós não roubamos, nós não adulteramos, nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a lei perfeita, agradável, plena. A lei de Deus é doce, a lei de Deus é boa, a lei de Deus traz vida. A lei de Deus é boa, meu irmão, a lei de Deus é boa. A lei de Deus dá parâmetros, a lei de Deus dá direção, a lei de Deus diz para mim até sabedoria, me ensina a viver em sabedoria. A lei de Deus é boa demais, é a vontade de Deus. Então Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter morrido, Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores, e então logo muito mais, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus não está mais irado, Deus está gracioso de nós, Deus se deleita em nós, Deus tem prazer em nós. Eu lembro de Eclesiastes. Eclesiastes diz que Deus se deleita, e o deleitar-se de Deus é ter prazer em regozijar-se, porque o israelita, ele não tem muitas abstrações. O pensamento grego, o pensamento paulino é cheio de abstrações. Eu já fiz várias abstrações aqui e tentei fazer você entender como isso funciona de forma mais concreta. Mas o pensamento hebraico não é dado a abstrações. O pensamento hebraico funciona da seguinte forma: como as coisas acontecem? Como é que Deus se deleita? Deus se deleita quando come, quando bebe e quando nós vivemos a vida boa que Ele espera que nós tenhamos. Então, quando é que há a manifestação clara de quando Deus está se deleitando de nós? É que Ele está nos abençoando. É que nós podemos comer, beber e se deleitar. Aí eu vou dizer o que disse na classe dos homens nas semanas atrás. Sabe o que Deus espera de nós? Que nós venhamos a viver a plenitude da vida, porque Ele se deleita de nós. E sabe qual é a forma de vivermos o deleite da vida? É comer o pão, beber o cálice e viver a vida com a nossa amada. Amém? 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 Amém. Então, irmãs e irmãos, vivam o deleite da vida de casado. Vivam o deleite de ter a sua esposa, de ter a sua amada, de beber o seu vinho, de comer o seu pão, porque o Senhor te dá. Porque há alegria nisso, porque há alegria nisso, porque isto é manifestação de que Deus está cuidando de você, cuidando dos seus e cuidando para que você viva uma vida deleitosa, porque Ele já se deleitou de você. Falo isso para os casados. Os solteiros se deleitem na oração e na abstinência. Os solteiros e os viúvos. Solteiros e os viúvos, orem e busquem a Deus, e jejuem, e que o Senhor te dê graça. Porque se nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos por Ele salvos seremos salvos pela sua vida. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, Ele nos reconciliou, e o preço da reconciliação foi o sangue de quem? Jesus. O sangue do Filho dele pelos inimigos, pecadores, pelos miseráveis, homens e mulheres que somos. O apóstolo Paulo fala: não que eu não tenha conquistado, não que eu não tenha conquistado, eu já conquistei. Mas ele fala assim: mas
esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Esquecendo-me das coisas que para trás estão, eu prossigo, eu vou em direção ao alvo, eu prossigo na caminhada, porque o fato de ter sido salvo, o fato de ter sido separado, não faz com que essa conquista me faça estacionar. Começou a corrida, hoje começou a corrida, eu não vi a corrida, vai começar a corrida na Globo, por esses dias. Eu não sei se começou a corrida. Deve ter começado a corrida. Você pega, assine o Google Play e depois você veja. Eu estou fazendo campanha para a Globo, não. É para você ver a corrida. Se você gosta da corrida, você tem que ver em algum lugar. E agora só passa na Globo. Eu falo para você assinar, porque você não vai fazer isso na hora da escola dominical. Na hora da escola dominical, você tem que estar aqui. Porque você não vem para a igreja a semana toda. E você não quer vir no domingo, meu irmão, vem, acorda cedo, faz o almoço no sábado, prepara tudo, deixa tudo preparado, organiza a tua vida, teus horários, prepara tudo, prepara a comida, prepara a casa, deixa tudo limpinho, vem para a igreja linda, pleno, lindo, vem para a igreja, para a escola dominical, fica, participa, 11 horas está acabando no horário, e está bonito, hoje as mulheres estavam, especial o trabalho. E aí depois você vê a corrida. Mas eu estou falando da corrida para dizer o seguinte: quem está na corrida vai para frente, não vai para trás. E quem está numa corrida não olha para aquilo que já passou. Quem está numa corrida vai correr até chegar no final, seja correndo de fato, ou seja na pista. Imagina o cara que está dirigindo a 200 km por hora, olhar para trás para ver o que está acontecendo. Então a nossa vida, Paulo está dizendo para a gente, que a nossa vida não que eu não tenha conquistado, eu fui conquistado, eu já conquistei, eu já sou, eu já pertenço a Cristo, mas eu conquistei, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu esqueço o que passou, eu olho para o meu objetivo e eu sigo em rumo àquilo, porque eu sei que quem começou a boa obra vai completar a boa obra, vai chegar ao final. Você está em processo de construção. Não pense que a palavra da graça é para se acomodar, é para se tornar preguiçoso, é para procrastinar, é para deixar de orar, é para deixar de buscar, porque a vida boa, a vida de deleite, a vida espiritualmente de graça, que vai se derramar sobre a sua vida, depende de você viver uma vida de dedicação. Às vezes eu escuto que crente presbiteriano é preguiçoso. É um crente que não quer orar, é um crente que não quer ler a Bíblia, mas está amarrado. Eu nem gosto de amarrar nada, mas agora está amarrado, está repreendido, está tudo, porque nós somos o povo que ama a Bíblia, e a Bíblia diz que nós estamos em crescimento, que nós estamos avançando, que nós conquistamos, mas continuamos olhando para frente até Jesus voltar. É assim ou não é? Quem concorda, diga amém. Então nós somos reconciliados. Nós temos garantia, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados, Paulo está dizendo, presta atenção. Paulo está dizendo para nós, presta atenção. Paulo está dizendo para nós, presta atenção. Vocês foram reconciliados. Quando vocês estavam na pior, eu olhei para vocês. Agora que vocês foram reconciliados, vocês não creem na graça de Deus? Vocês vão ficar vivendo uma vida medíocre? Manda orar, o povo não ora. Manda ajoelhar, não ajoelha. Tem que vir para a igreja, não vem. Tem que dar oferta, não sai do lugar. Tem que dar o dízimo. Ai, minha vida vai acabar, não vou perder. Vai ficar rico, meu irmão, dando dízimo, roubando de Deus.
vai ficar rico. Eu nunca vi um infiel ficar rico. E quando fica, a riqueza é para destruição e morte. Nós estamos avançando. Nós estamos avançando. Nós estamos avançando. E nós vamos avançar. E só vamos terminar quando Jesus voltar. Nós não somos preguiçosos. Nós não somos acomodados. Nós somos os filhos da aliança. Nós vivemos em pureza. Nós somos do Senhor. Nós somos separados. Nós vivemos a graça de Deus. Nós estamos cheios do Espírito Santo. A graça de Deus transborda em nós. Ontem eu pregava no aniversário do presbitério de Duque de Caxias. Eu preguei. E a gente falava de crescimento de igreja. E eu percebo que a nossa geração precisa fazer. A nossa geração, uma das coisas que eu falei ali, eu quero repetir aqui. A nossa geração precisa mudar essa geração. Nós precisamos mudar essa geração. Nós precisamos fazer algo pela sociedade que está aqui. Nós precisamos fazer algo para mudar as pessoas do nosso tempo. Nós temos essa igreja, como o pastor Roberto disse, essa igreja tem quantos anos? Quantos anos você não tem essa igreja? Mais de 60 anos. Quem construiu essa igreja já morreu há muito tempo. Qual é a igreja que nós construímos? Qual é o povo que nós ganhamos? Qual é a igreja que nós estamos planejando fazer? Tem uma congregação de Itaipu, agora a coisa está indo, mas nós precisamos fazer mais. Nós falamos aqui que um dos objetivos nossos esse ano é eu mais um. Quantos anos você tem de crente? Quantos anos você é presbiteriano? Quantos anos você é de Jesus? Quantas pessoas você ganhou para Cristo? Zero, ninguém. A vida toda, a vida inteira, não ganhou ninguém, porque você não quer, meu irmão. Me desculpa, porque ninguém não ganha ninguém a vida inteira. É porque não tem sensibilidade, é porque não entendeu a graça de Deus, é porque não entendeu que você e eu éramos inimigos, pecadores, miseráveis. É por isso que eu lembro vocês quem nós éramos e o que Deus fez, para a gente olhar para o outro e ver a miséria do outro e não ficar cheio de coisinha. Ai, esse pessoal, eu não quero, não quero me envolver, é tóxico, é isso, é não sei o que lá, alecrim dourado, nunca semeado, gentinha linda, maravilhosa você, a flor do campo, o lírio do campo, maravilhoso. Nós somos pó, cinza, barro, nós não somos nada. Quando olharmos o pecador, ele pensa que o pecador é igual a mim, é igual a você, só que nós somos regenerados pela graça de Deus. Tenha gratidão, continue o processo de salvação, de mudança de coração, de mudança, de ter piedade do outro. Não olha com nojo, não. É muito crente com nojo dos outros e com pouca piedade. É muito crente preocupado com a vida do outro e com pouca piedade, com pouca compaixão. Quero os crentes que oram e que choram pelas pessoas até que elas se convertam. Quero ver os crentes que oram até que as pessoas mudem de vida. Quero ver os crentes que vão buscar os bêbados nas praças. Quero ver os crentes que olham para a miséria do outro, mas não olham com nojo, não olham com desdém, mas tem preocupação de mudar esse mundo. Porque a graça nos alcançou, nos salvou, nós estamos aqui, nós pertencemos a Jesus. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Quanto mais agora você foi posto numa posição especial para irradiar a luz de Deus, para ser a presença de Cristo aqui no mundo. Reconciliados. Estamos reconciliados, salvos pela sua vida. Como era a vida de Jesus? Como era a vida de Jesus? Com quem Jesus se relacionou? Para quem Jesus olhou? Para os fariseus? Para
Para os ricos, para os poderosos, não. A vida de Jesus é o modelo de vida que eu devo ter. Termino, meu irmão, te provocando. E como eu falei ontem, e falei isso para vocês, e depois que eu preguei, uma pessoa veio falar para mim: pastor, o senhor fala meio duro, né? Falando que eu falo meio duro. Não entendo por que falam isso de mim. Ou que eu falo meio duro, né? Aí eu acho que eu não falo duro, eu acho que a gente fala o que o Espírito Santo nos dá, e porque nós precisamos acordar para vivermos uma vida que honre mais o Senhor. Amém? Nós precisamos, irmãos. A sociedade que nós estamos vivendo não nos permite vivermos uma vida apática, não. O mundo que nós estamos vivendo não nos permite viver apáticos. É vigilância o tempo todo. Quando o seu filho liga a televisão, começou uma guerra espiritual ali. Você vai controlar o que ele está vendo. Até o desenho animado você vai ter que sentar do lado dele para ver. Você vai ter que ter um aplicativo para controlar o que ele está vendo. Se aquilo que ele está vendo é algo que vai bagunçar a cabeça dele, ou se é algo que vai trazer coisas boas para a vida dele. É você que tem que fazer isso. É você! Não é a criança, não. Nós não estamos num tempo de viver apáticos, não. Quer viver apático? Quer honrar a Deus? Viver apático? Não tem tempo para viver apático. Não dá para viver apático. É guerra total o que nós estamos vivendo. E nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nossos filhos, nossos netos são de Cristo. Nós vamos influenciar essa geração, começando a nossa casa. Meu filho pertence a Jesus, vai ser pastor, vai ser presbítero, vai ser diácono, vai ser servo de Deus, vai ser homem de oração, vai sentar no último banco, não importa. Eu estou preocupado, não é com a mulher que ele vai casar, com o dinheiro que ele vai ter. Eu estou preocupado se ele vai ser de Deus, se ele vai continuar servindo a Deus, se ele vai amar Jesus. Porque tudo nesse mundo, nada nesse mundo, tudo nesse mundo de bom, nada se compara à graça de Deus, à vida eterna, até Jesus. Não dá para comparar. Jesus é a coisa mais importante. Ele nos amou quando nós éramos pecadores miseráveis. Meu irmão, alerta, acorda, presta atenção. Nós não estamos aqui para vivermos uma vida já da glória. A vida da glória não chegou. Ela vai chegar. Nós ficamos confiantes, mas nós mantemos atenção. O texto termina dizendo: e não apenas isso, mas também nos gloriamos sem baixar o nosso olhar da terra. Olhamos para o céu, olhamos para a terra, olhamos para Jesus, mas olhamos para o mundo. Nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Recebemos. Ele nos deu. Ele dá e não pega de volta. Os namorados, quando brigam, devolvem os presentes. Negócio mesquinho, né? Negócio mesquinho. Namorou, disse que estava apaixonado, disse que ia casar, marcou no Instagram a foto, fez coração, fez álbum. Depois vai lá, tira as fotos todas, fica só 2 fotos. Desfaz o relacionamento, quero meus presentes de volta. Dei iPhone 16 Pro para esse precisinho aí, tá com outra. Tá tirando foto com a outra, com o teu celular que tu deu. A gente faz nas relações coisas tão frágeis, tão superficiais. A vida é assim, os amigos vão embora, chegam outros. A gente não pode confiar em muitas pessoas e nós achamos que assim é com Deus. Indiretamente, inconscientemente, nós achamos assim que é com Deus.
Mas aí vem o apóstolo Paulo e diz: olha, por intermédio de quem recebemos, agora, não é na eternidade. Olha para mim, presta atenção, estou acabando. Não é na eternidade, recebemos agora o quê? A reconciliação. Estamos reconciliados com Deus, temos acesso a Ele, Ele fala conosco, você escuta o que Ele fala, você vive como Ele diz. Todos nós temos esse acesso, essa realidade. Por que não viver assim? Precisamos viver desse jeito. As relações humanas quebram, os namoros se desfazem, até casamentos se desfazem, infelizmente. Infelizmente. Mas aquilo que Deus nos deu, Ele não vai tirar. Aquilo que Ele mudou em você vai permanecer. E você vai, dia a dia, se tornando semelhante a quem? A quem? Porque o que importa para nós apenas é... Porque Cristo é o centro da nossa vida. Fica de pé, meu irmão. Fica de pé, minha irmã.